Vierem contra ti e não insista, ainda não é o fim. A tua vez.
não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Somente aqui. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos hinos que já foram entoados, pelo esse início de culto, na certeza que teremos um culto cheio da graça, da bênção do Senhor nosso Deus. Ele está aqui, a casa é dele, e operando Deus, quem impedirá? Então, vamos orar para que o Senhor, aqueles que vieram buscar uma bênção do Senhor, a cura de enfermidade, uma resposta de Deus de qualquer tipo de questionamento, uma abertura de porta, de emprego, enfim, nosso Deus está aqui comigo, eu creio. Então vamos orar, crendo que este Deus que está aqui nesta noite, aleluia, fazer na minha, na sua, na nossa vida. Pastor, na sua. Pai do Senhor, irmãos, soberano Deus, eu te louvo por esse momento, por esta oportunidade, esse privilégio, esse dia que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Agradeço pelo que o Senhor já fez, eu te agradeço, Senhor, por aquilo que o Senhor irá fazer. Já estou cantando vitória antes, ó Senhor, de chegar do outro lado. Eu te louvo, Senhor, pela tua igreja aqui reunida em teu nome, te louvando, glorificando, te exaltando. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está presente em nosso meio, já tem falado aos nossos corações, continua falando, Senhor. Ó Deus, e se alguém aqui entrou nessa noite, Senhor, haverá de mudar essa situação. Assim, em nome de Jesus, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, em nossos corações, multiplica, Senhor, a tua graça, de tal forma que essa seja uma noite diferente, uma noite de vitória, uma noite de renovo. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos pastores. Vamos pedir para o pastor Tiago para representar, né, por conta da quantidade. Sentar aqui na frente para as crianças poderem cantar olhando para o Senhor. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Em guia nossa mente, águas das vidas, desejos vastos.
nosso café, fazemos tudo que tem que se fazer e às vezes não agradecemos ao Senhor. Então hoje é dia de você agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Oh
nosso Deus aqui na terra. Eu tenho certeza que aos nossos pastores aqui, pastor Edgar, o nosso pastor presidente, a todos os pastores, têm entendido que eles são pastor CLRS. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um deles, tá? Então nós sairemos louvando ao Senhor. Assim como tem acontecido nos outros dias, que a presença do Eterno tem se feito não somente porque os varões estão cantando, mas porque aqui estão homens e mulheres adorando ao Senhor nosso Deus. Então continue ligado no torno da glória.
quero parabenizar todos os obreiros, né? Porque pastor é um título, mas todos vocês que fazem a obra do Senhor, ajudando em todas as áreas da igreja, é um pastor também. Deus abençoe a vida de vocês, que possam cada dia mais ser fiel ao Senhor nesta noite, amém? Parabéns a todos, vamos estar orando. Te agradecendo, Senhor, por esse dia tão especial, a qual o Senhor nos concedeu, de poder estarmos aqui agradecendo pela vida destes homens de Deus, esses homens que têm feito a tua obra, que não têm cessado, Senhor, de trabalhar, Senhor, para ti. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos pastores. Agora, Senhor, entrego, ó Pai, teu servo em tuas mãos. Já tem colocado no seu coração para falar conosco nesta noite. E aqui estamos como ovelhas, obedientes a ti, para ouvir o que tu, Senhor, deseja falar ao nosso coração. Pai amado, entrega teu servo em tuas mãos, que possamos, ó Pai, sairmos daqui de uma maneira toda especial, porque o Senhor está neste lugar. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Diz o texto assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora vamos todos de uma só voz, está na tela, vamos todos juntos de uma só voz, vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Sentai-vos. Tema que nos chama, que nos adverte, que nos estimula, né? Gideões, cumprindo o que, irmãos? O ídolo de Jesus. Vamos. Então, o tema é este: Gideões cumprindo o ídolo de Jesus. E é dentro dessa visão que eu quero trazer aqui aos irmãos. A Bíblia ela é muito clara em mostrar de que o plano de Deus era que o homem vivesse eternamente no paraíso. O plano de Deus era que o homem vivesse eternamente no paraíso. A Bíblia, no capítulo 2 do livro de Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus começou a criar, a criação, a partir do versículo 2, ele fala que colocou o homem no paraíso, para cuidar do paraíso. Então, o propósito de Deus era que o homem pudesse viver eternamente no paraíso. Paraíso é lugar de paz, paraíso é lugar de descanso, paraíso é lugar de vida. Então, era o plano de Deus que o homem pudesse viver eternamente de tudo quanto ele necessitasse, lá teria. E o texto então diz: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O ideal de Deus era que o homem vivesse eternamente no paraíso. Então esta era a visão de Deus, era o plano de Deus. O plano de Deus era que o homem vivesse feliz, alegre, por toda a eternidade. Esse era o plano de Deus. Mas a Bíblia diz de que o homem pecou. Ele pecou. E o texto bíblico, no capítulo 3 de Gênesis,
no versículo 22 ao 24, diz que quando eles pecaram contra Deus, o que Deus fez, o texto claramente diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é um como nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Aí leia comigo: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e que fora tomado. Para falar aos irmãos. Deus inicia o projeto da salvação, porque Ele conhece todas as coisas. Não, Ele não criou o homem para pecar. Como o texto diz, Ele criou o homem para que o homem pudesse viver eternamente feliz. Ele já tinha feito um plano. Se o homem viesse a pecar, ele então teria como se fosse um segundo plano. Qual era esse segundo plano? Era enviar o seu filho amado, o seu filho unigênito, para salvar. Ao que estará em João capítulo 3, versículo 16. Mas tem a vida eterna. Então o plano de Deus era que o homem fosse feliz e não fosse condenado eternamente. O Evangelho do Reino, pregando a vida eterna. Jesus veio para fazer com que este homem que tinha perdido o paraíso e a vida eterna, ele fosse restaurado ao... Como nós vamos ver daqui a pouco, que a Bíblia diz-nos claramente, como o texto que nós lemos e que é o texto-chave. Jesus veio, realizou a sua missão aqui na terra, e o que ele fez? Ele então, com aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem se colocou, aceitando-o como Senhor, como Salvador. E aí ele fez desse povo a sua igreja, o seu povo, um povo escolhido. Não era um povo qualquer. A igreja não é um povo qualquer. A igreja não é um povinho. A igreja é a igreja do Senhor nosso Deus. Da essência, ele fala da grandeza, ele fala da escolha que Deus fez em Jesus, a igreja do Senhor. E como já disse, não é um povo qualquer. O texto claramente diz: vós sois uma geração eleita. Vós sois uma geração eleita. O Senhor os elegeu. E a Bíblia diz que, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. No plano de Deus, antes do mundo ser criado, nós já tínhamos sido eleitos pelo Senhor. Aleluia! Nós somos uma nação eleita. Aí o texto continua dizendo, uma nação eleita, um povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. Aí o texto mostra o apóstolo, ele recebe a iluminação do Espírito Santo para
quando nós atendemos o ID, nós estamos trazendo a mensagem de Deus ao coração do homem perdido, do homem caído, do homem que não era nada. Aleluia, como muitos de nós. Eu tive o privilégio de nascer num berço cristão, mas muitos dos irmãos aqui não tiveram. Hoje estão aqui, aleluia, estão aqui como escolhidos de Deus, como sacerdote, podendo, aleluia, não somente falar com Deus, mas dizer também do que Deus fez na sua vida. Deus nos escolheu, nos elegeu, nos fez sacerdote real, nos fez nação santa. Aí o texto diz exatamente isso. Vamos lá, lê comigo aí. Queria que os irmãos participassem. Vamos lá. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Esta é a nossa missão. A missão da igreja é essa. Aleluia. Jesus não nos salvou, não nos elegeu. Jesus não nos santificou para ser um qualquer, um alisador de banco. Não, o Senhor nos chamou para pregar, para ir aos perdidos, e ao encontro deles, e dizer que ainda que esteja caído, o Senhor nosso Deus levanta. Exatamente isso. Jesus veio, realizou a missão, e Ele deixou a missão para nós, como igreja. A missão é nossa. A missão é nossa. Nós somos chamados pelo Senhor para isso. Então nós precisamos dar valor a esta missão, porque é a promessa de Deus, e eu vou repetir aqui, é que o homem vivesse eternamente, e vivesse eternamente feliz. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, versículo 3 do livro de Gênesis, a Bíblia diz de que através dele todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra, seriam abençoados. Todas as famílias da terra. Então todos os povos, família é composta de povos, de pessoas, todas as pessoas seriam abençoadas através dele, através do testemunho dele. Então, a expressão gloriosa aqui do ID é de fundamental importância, porque é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, dizer ao mundo que ainda há esperança. A esperança não está nos políticos, a esperança está no Senhor, o grande Deus, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Cristo assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Que é que o Senhor Jesus estava falando isso? Eu estou capacitando a vocês para que vocês possam realizar o ID, possa restaurar as vidas, aquelas que se perderam, que perderam a vida, perderam a vida eterna, que estão sob condenação. Vocês estão preparados?
na preparação, assoprou sobre ele o Espírito Santo. Quantos podem dizer glória a Deus? Todos aqueles que entendem ser igreja de Deus, eu estou falando que entendem ser igreja de Deus, estão preparados espiritualmente para ganhar almas, para atender o ídolo de Jesus. Em Lucas capítulo de número 9, no versículo 1 e o versículo 2, Jesus chama os discípulos, que eram aqueles que estavam com ele, indo fazer o ídolo, porque Jesus vai fazer o ídolo também, buscando. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, pregando a palavra. Ele chama os seus discípulos, e ele então diz aos discípulos, convocando os seus discípulos, construindo, ele disse-lhe, nada leveis convosco para o caminho, nem alforje, isso, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Ele estava falando ali, né, de interesses pessoais. A fazer o que, irmãos? A pregar. A pregar o quê? O reino de Deus. E a curar os enfermos. Versículo 3 agora. E disse-lhe, nada leveis convosco. A missão de vocês é ir pregar, é anunciar o Evangelho. Deixa as coisas fúteis do lado. O texto é bem claro em mostrar. O versículo 1 diz assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes poder, deu-lhes virtude e poder. A mesma coisa, a inversão. O significado é que é diferente. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Aí o versículo 2 vem: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Volte ao versículo 1. 2 coisas importantes que a igreja tem, e Deus deu, o Senhor Jesus, a dar missão à igreja deu 2 coisas que nós temos. Eu gosto mais da tradução que diz autoridade, né? Autoridade e poder. Por quê? Porque o poder Ele já nos deu. Nós temos poder, nós lemos aqui, nós lemos e vimos Ele dizendo: eu vos dou poder. Soprou sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder de Deus sobre nós. Desce, orar pelo enfermo, o enfermo ser curado. Não é no meu nome, não é no nome de qualquer pastor ou de qualquer pessoa, é no nome de Jesus. É o que está lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16: porão as mãos sobre os enfermos e os expulsarão os demônios. É poder, é autoridade que Deus deu à igreja para que a igreja pudesse então realizar o ID de Jesus. A excelência desse ID para a igreja, a Bíblia mostra que é de tal importância que os anjos desejaram pregar o Evangelho. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, eles desejaram, os anjos desejaram pregar, fazer o que a igreja está fazendo. O que a igreja está fazendo?
nós que temos que fazer. Diga assim: sou eu que tenho que fazer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, só para os irmãos verem como é maravilhoso quando nós podemos entender a missão que Deus nos deu, a mim, a você, sobre nós. O texto, Pedro vem falando sobre a superioridade do Senhor Jesus, falando que Jesus é maior do que todos. E aí ele fala sobre os anjos. O texto diz: os quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, ele manifestaram estas coisas que agora, olha bem, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. E aí, o versículo 12 diz: para os quais coisas os anjos desejam ou desejaram bem atentar. Foi quando Jesus, em Mateus capítulo 4, diz que Jesus foi tentado e os anjos vieram e o serviram. A única vez. As demais vezes, os anjos, veja bem, eles estão a serviço de Deus e não do homem. Eles estão a serviço do homem e não de Deus. Os anjos, Deus enviou os anjos para estar a serviço da igreja, para estar ao nosso lado, para estar conosco aonde nós estivermos, para nos acompanhar. Então os anjos de Deus, eles foram enviados para servir a igreja. O dever de fazer cumpri-la, de fazer cumprir essa missão. Propósito de servir diretamente a Deus. É muito importante que nós entendamos isso, porque Deus, Ele requer de cada um de nós isto, porque é uma ordem. Pregar o Evangelho não é opção para a igreja. Quantos estão me ouvindo? Digo amém. Pregar o Evangelho, ide, não é opção da igreja, dos escolhidos, dos eleitos, não é opção, é ordem. Ide, é ordem. Então requer o quê? Primeiro, obediência. Diga comigo: o ide não é opção, é obrigação, é obrigação, é obediência. O ide, além de ser obediência, requer de nós sacrifício. Independente de onde nós estivermos. Então eu posso pregar? Posso. Tenho autoridade de Deus para pregar o nome dele? Tenho. Então eu tenho que fazer isso. É uma ordenança de Deus. No trem, no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde nós estivermos, aleluia, a missão é nossa. Amém, irmãos? Então diga comigo: a missão do ID é minha. Somos nós que recebemos do Senhor e não podemos negar, não podemos de maneira nenhuma. Algumas vezes Deus faz com que aconteça algo que parece ser sobrenatural. Para enviou Jesus
Amém, irmãos? Então, vamos comigo. O propósito inicial de Deus é que o homem vivesse eternamente no paraíso. É o propósito de Deus. E continua sendo o propósito de Deus. Então Deus faz algumas situações que nós não entendemos muito bem que Deus faz. E agora tu estás preso aqui na cruz, salva-te a ti e a nós também. Mas a Bíblia diz que um que estava à direita disse: nós estamos aqui porque cometemos erros, mas este nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde aquela palavra inicial que eu pedi que os irmãos respondessem. Jesus disse: hoje estarás comigo aonde? No paraíso. O propósito de Deus, quando nós fazemos a obra dele. A Bíblia mostra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, Jesus leva uma palavra à igreja de Éfeso. Ele fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele fala à igreja de Éfeso que ela é uma igreja espiritual, era uma igreja evangelizadora, era chamada a igreja top espiritualmente, mas eles abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor não é só deixar de cantar. O primeiro amor não é só deixar de vir na igreja. O primeiro amor também é perder o amor pelos perdidos. A igreja sobre isto, para que ele se despertasse, para que o amor fosse renovado. O Senhor então faz uma promessa gloriosa à igreja de Éfeso que está aqui. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que ele diz às igrejas? Leia comigo. Ao que descer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O plano de Deus ainda está de pé. Não terminou. Por isso, no tema que foi escolhido, eu não sei nem quem foi que escolheu, mas escolheu bem. É a nossa missão. Nós não podemos nos conformar. Não, eu já aceitei Jesus, sou membro da igreja e só estou esperando Jesus voltar. Está errado. Porque você pode ficar aí, porque perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Ter amor pelas almas, amor pelos perdidos, amor por aqueles que estão sendo aí mortos, tantos jovens no crime, tantos jovens, tantas pessoas nas drogas, morrendo, jovens indo para o inferno, e a igreja precisa despertar-se para atendermos o ídolo do Senhor. Amém? Aleluia. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho em todos os lugares. Em todos os lugares.
aonde eu estiver, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos. Jesus teve um encontro com Nicodemos, que era um senador da República. Deus ama os senadores, os deputados, os políticos, ama, quer salvá-los, mas Deus quer salvar também aqueles que estão presos. E a Bíblia diz que enviou Paulo e Silas para a prisão, mas eles louvavam o Senhor, eles cantavam hinos de louvores ao Senhor, eles oravam, e a Bíblia diz que os presos ouviam eles orarem e cantarem, e aquele louvor e a oração era a pregação deles, de forma tal que a Bíblia diz que houve um terremoto, a presença de Deus foi tão real e constante naquela prisão que as portas do cárcere se abriram. O carcereiro pensou, os presos fugiram, foram todos embora, e Paulo disse: não, ninguém fugiu, está todos aqui. E o carcereiro disse que devo fazer para ser salvo. Ele disse: creia no Senhor Jesus e será salvo toda a sua casa. E a Bíblia diz que o carcereiro levou Paulo para a sua casa, e todos na casa de Paulo, na casa do carcereiro, foram salvos e batizados. É a nossa missão pregar o Evangelho. A nossa missão é evangelizadora, aonde nós estivermos. Senhor, é missão nossa, é missão sua. Quantas vezes alguém do seu lado e você não evangeliza, e a pessoa está precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida, a pessoa está morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas eu perguntar aos irmãos e pedir para levantar aqui quantos desejam o paraíso do homem foi expulso. Eu tenho certeza que todos levantariam a mão, mas esse paraíso vai depender da nossa missão, da nossa vida, como obreiros que somos, como crentes e servos que somos. Nós não fomos chamados simplesmente por chamar, mas fomos chamados porque o Senhor nos escolheu para evangelizar, para ganhar almas, para dizer ao perdido: ainda há solução para a sua vida, ainda há esperança. Ainda há esperança. Eterno é o Senhor Jesus, e nós temos a mensagem, nós temos a palavra, nós temos a autoridade para isto, e não podemos negligenciar. Senhor Deus, querido Pai, aqui estamos, Senhor, como Tu nos deste a palavra, para que aqui falássemos, aqui transmitimos, Senhor, porque todos nós desejamos ao paraíso, todos nós desejamos, Senhor, ter um encontro contigo, todos nós desejamos, Senhor, ó Pai, naquele dia em que Tu virás com seus anjos nos ares, com as trombetas soares, nós subimos ao encontro contigo. Ah, Senhor querido, eu quero nesse momento pedir uma bênção especial para a Tua igreja,
a igreja eleita, a igreja que é sacerdócio real, a igreja que é nação santa, a igreja que foi escolhida para anunciar as grandezas, aleluia, as tuas grandezas, o teu poder, como tu ama o pecador, como tu liberta o pecador, como tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Pai de amor, nos ajude para que em momento nenhum tenhamos remorso, Senhor, de poder ter falado e não falado.